Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Pediálogo com convidados. Esse é o nosso espaço de conversa, de escuta, de acolhimento, um espaço onde a informação não vem para pesar mais, mas para ajudar a maternidade a respirar um pouco melhor. E hoje eu recebo uma convidada muito especial, a doutora Ana é médica, formada pela Universidade de Uberaba, pediatra, intensivista pediátrica, tem título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é sócia fundadora do Instituto Pediatria e atua em consultório, em UTIs pediátricas e também neonatais, sala de parto, e traz um olhar muito humano para o cuidado. Mas hoje, mais do que olhar para a médica, eu queria olhar para a mulher, para a Anne, sem o jaleco, esposa do Júlio, gestante, mãe da Laura, que com 34 semanas, que está na barriguinha e que também viveu seu tempo de espera até essa gestação chegar. Porque o tema da nossa conversa, ela toca exatamente nesse ponto tão delicado entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente sente. Entre a profissional que orienta tantas famílias e a mulher que agora vive no próprio corpo tudo aquilo que acompanhava do lado de fora. Anne, que bom ter você aqui, seja muito bem-vinda no Pediálogo. Obrigada, Carol, estou muito feliz de estar aqui, tá? De poder trocar um pouquinho com a experiência com vocês, conversar um pouco a respeito de tudo que eu vivencio, tanto no consultório e tudo que eu vivi na minha espera. Exatamente. Eu queria começar de um lugar anterior à formação, anterior ao consultório, ao crachá, ao lugar profissional que tanta gente conhece em você, né? Porque existe uma imagem muito forte da médica, da pediatra, que orienta, que reconhece sinais, que precisa ter clareza, raciocínio rápido, presença, e tudo isso faz parte da sua trajetória. Mas existe também a Anne, que existe antes disso tudo. A mulher que volta para casa, que sente, que espera, que imagina, que às vezes também se preocupa, se emociona, né? E tenta organizar por dentro aquilo que nem sempre é simples de organizar. E eu acho importante começar por esse lugar, porque a maternidade, mesmo quando chega e uma mulher muito preparada, né, tecnicamente, no mundo maternal como você, não deixa de ser uma experiência profundamente humana. Né? Ela não acontece só no campo da informação, ela acontece no corpo, no tempo, na expectativa e principalmente ser vulnerável. Me fala uma coisa, quando a Anne tira o jaleco e fica só ela, como que tem sido viver essa espera da Laura? Nossa, esse é um momento, assim, bem diferenciado da minha vida, né? Então, assim, eu tava vivenciando fora do jaleco a espera da Laura, é muito parecido com o que todas vivem, né? Com o que todas vivenciam no seu dia a dia. Tem seus medos, suas incertezas, e por outro lado também tem aquele conhecimento da parte técnica. Então eu acho que isso fragiliza a gente um pouquinho mais do que as outras mães. Então ficamos aí na expectativa de cada semana, cada dia lá no comecinho, a gente ficava na expectativa, vai correr tudo bem, ou eu vou ter uma intercorrência, nesse momento pode acontecer isso ou aquilo. Hoje, com 34 semanas, eu fico na expectativa, será que a minha pressão vai ficar boa? Será que essa menina vai ficar quietinha aqui dentro? Se a gente vai ter alguma outra coisa? Então, assim, o medo que assombra todas as mães, assombra também a mãe pediatra. E talvez até um pouco mais, por saber o que pode acontecer. Sem dúvida, eu também acho que, te falar, acho que nem é tão pouco assim, acho que é muito mais, né? E no seu caso, essa espera tem uma camada a mais de profundidade, né? Porque ela também vem depois de um tempo de tentativa, de desejo constante, de fé acima de tudo, até essa gestação acontecer. E o que a gente não pode negar é que o tempo da espera, ela também ensina. Eu falo isso porque comigo foi assim. O tempo, ele faz a gente, toda essa situação faz a gente amadurecer muito. Ele muda o jeito como a mulher chega na gestação, né? Muda o jeito como a gente percebe o corpo, o vínculo, os medos, a gratidão, o cuidado e até como que a gente vai ver o futuro, né? Você sente que o tempo que foi tentante mudou a forma como você vive essa gestação hoje?
Eu acho que mudou completamente a forma como eu vivo essa gestação, principalmente as questões dos medos, né? Então foi uma gestação esperada por 6 anos, né? Teve perdas aí no meio da história, então a gente vive com um pouquinho mais de medo do que eu viveria se algo tivesse acontecido de forma mais leve, mais natural, né? Então com certeza muda tudo. Eu também posso te falar que eu tenho esse lugar aí também de muita espera, de perdas também, e a gente, acima de tudo, além da fé, né, que a gente guarda no nosso coração, a esperança, né, de que, poxa, dessa vez vai ser diferente, né, Sim. e o medo, e quando as coisas começam a evoluir, as coisas começam a se desenvolver, às vezes vem a dúvida, mas a gente se reconecta e segue acreditando. E a fé é importante nesse momento. É o que fez total diferença na evolução mesmo para mim. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, mas fiquei um tempo meio desconectada disso. E eu percebi claramente que o momento que eu me voltei de verdade é que tudo começou a dar certo. E a gente até se pergunta, né? Porque às vezes vem situações que servem para isso, para nossa reconexão, né? Com Deus, com algo que a gente acredite, né? Às vezes, quando algo foi muito desejado, ele não chega só como alegria, né? Ele chega também com muito mais atenção, como você falou, mais presença, às vezes mais receio, mais consciência do valor daquele momento, né? E tem uma coisa interessante quando a gente pensa na gestação de uma pediatra, porque, de um lado, existe um repertório muito valioso, conhecimento, prática, né, essa vasta experiência aí com bebês, com famílias, com desenvolvimento, sinais de alerta, né, com situações simples e também complexas devido à UTI e tudo. Isso certamente não é pouca coisa, né, Anne? Isso traz base, traz leitura, traz capacidade de separar muita coisa, mas, de outro lado, esse mesmo saber tem um peso, né? Porque quem sabe mais também conhece mais possibilidades, né? Conhece mais cenários, reconhece mais riscos, já viu mais histórias, já acompanhou situações que para muitas mulheres talvez nem passem pela cabeça. Então, eu acho muito rico falar sobre isso, porque para quem está de fora, pode existir uma fantasia de que a médica vive a gestação mais tranquila por saber muito, né? E talvez em alguns pontos sim, mas em outros esse saber também pode principalmente ampliar a sua vigilância. E eu queria assim saber de você, na prática, o seu saber te ajuda mais ou ele vai pesar em alguns momentos dessa gestação e também com a vinda da Laura? Eu acho assim, ele tem os dois lados. Ele me ajuda bastante, porque eu sei os caminhos melhores para serem triados. Então, eu acredito que muita coisa eu não vou deixar escapar. Mas o fato de saber, e aí a gente está falando de uma pediatra intensivista casada com um médico ginecologista e obstetra, né? Então, assim, o conhecimento lá em casa é altamente amplo, né? Então, os medos, eles às vezes assombram um pouco mais. A gente fica mais tenso com tudo. Mas também acaba auxiliando, o fato da gente ficar tenso, acaba auxiliando quando buscar ajuda, né? Então, diferente de muitas mães que estão aí nesse mundo da gestação e até do pós-parto, que ficam perdidas em algumas situações, para mim vai ser um pouquinho mais fácil. Ah, eu sei que a minha gestação foi uma gestação difícil de conseguir, então eu optei por uma ginecologista especialista em medicina fetal, né? Eu sei dos benefícios de estar fazendo aqui ao longo da minha gestação algumas terapias, então a drenagem linfática, a osteopatia na gestante, né? Coisas que me acrescentam por ter conhecimento e me ajudam a levar isso de uma forma mais leve. E também, ao mesmo tempo, por eu ter o medo, eu consigo procurar o melhor profissional para estar ali junto comigo. Sem dúvida. Até assim, no seu dia a dia, né? Esse olhar também do Júlio, né? Pertinho de você e que amplia os sinais e ele tendo todo esse cuidado de separar, né? A Anne, médica também, e a Anne, esposa, e a mãe da Laura. Então, é um ambiente de confiança ao mesmo tempo, né? Sim. Porque uma coisa a gente tem informação, a outra é conseguir conviver com essa informação, né? Sem deixar que ela ocupe o lugar do presente, da experiência materna, e te tire o brilho e talvez
uma das tarefas mais delicadas seja justamente essa de continuar sendo uma profissional consciente, né, sem precisar viver o tempo todo em estado de alerta, e vivenciar essa maternidade inteira, né, presente mesmo. É uma tarefa desafiadora, né? No seu dia a dia você escuta queixas que fazem parte da vida de quase todas as famílias, né, em algum momento, questões de sono, alimentação, febre, sintomas respiratórios, ganho de peso, dúvidas de desenvolvimento, insegurança principalmente. E dentro de tudo que você mais vê no seu consultório, principalmente no consultório que são queixas diárias, né? O que você percebe que mais tem de viver como mãe da Laura? Então, a gente vê coisa demais e a gente sabe que a maternidade é uma caixinha de surpresas. Então, a parte desse comecinho, o puerpério imediato, ele pode ser levado de uma forma muito leve, mas ele também pode te assustar um pouco. Por quê? Eu tenho vários perfis de mães, aquelas que conseguem levar tudo com leveza e a gente sabe que tem privação de sono, tem choro, tem tudo mais, mas também em contrapartida pode acontecer uma depressão pós-parto, um blues puerperal ali, ou aquele fato da criança que não dorme bem começar a irritar. Então, me assusta não saber qual vai ser o perfil da Laura. Se ela vai ser aquele bebezinho tranquilo, calmo, que eu vou conseguir ali estabelecer uma rotina, que é o que eu falo para os pais. A criança responde muito à rotina, mas será que eu vou conseguir pôr essa rotina na prática? A gente não sabe assim, né? Como que vai ser a Anne mãe, né? Como vai ser a Anne perfil mãe? da Anne mãe e nem o perfil da Laurinha. E sono, né? Porque sono é muito individual. Então, o sono, eu ainda não tenho aquela experiência. Eu falo que sono, para mim, é a parte mais desafiadora dentro do consultório. E quero realmente fazer uma especialização em sono para poder trazer isso para as mães, mas também pensando que eu poderia já estar com essa especialização para ajudar no meu puerpério. Né? Sono eu sei que é a parte mais delicada, é o que eu tenho mais medo. Sim, acho que a gente não consegue vivenciar de forma tão... A gente imagina, né? Mas é caótico, né? Pode ser, não vamos também, né, estabelecer que é tudo assim, mas é multifatorial, né, o sono. Ele é ambiência, ele é o bebê, o orgânico do bebê, né? O orgânico da mãe também. A gente tem fatores que podem variados aí, que podem influenciar, então a gente é desafiador mesmo. Eu vejo também no consultório. Bem. E eu achei legal que essa colocação que você colocou, ela te aproxima, né, muito das mães que te procuram e a partir de agora vão te procurar com outro olhar também, né? Às vezes, assim, do lado de fora, uma mãe acha que está exagerando, acha que ela se assusta, né, quando percebe um sinal, uma mudança de comportamento, uma febre, uma recusa alimentar. E talvez a diferença não esteja em sentir ou não sentir medo, né? Mas na forma como esse medo é lido e organizado dentro de cada um. E eu imagino que hoje, você vivendo a Laura do lado de dentro, isso te aproxime ainda mais a experiência dessas mães, né? E o lugar agora de gestante te fez compreender de forma muito mais profunda sobre o medo das mães, quando elas chegam até você. E eu queria saber o seguinte, o seu olhar clínico, no seu consultório, mudou? Eu acho que nesse momento ainda não, tá? Eu sempre tentei ser aquela pediatra que tem muita empatia com a mãe e com os anseios que a mãe tem. Então, toda vez que elas me traziam alguma angústia, eu tentava acolher, tentava abrir os olhos para a situação de cada mãe, de cada criança estava vivenciando ali. Então, eu gosto de ter essa proximidade. Então, nesse momento, enquanto gestante, eu acho que ainda não mudou muita coisa, não. Acredito muito que quando a Laura nascer, eu vou ter uma visão um pouco diferente, vou me aproximar mais dessas mães, né? E não sei como que isso vai mudar tanto, né? Porque realmente eu sei o tanto que é importante a mãe ter com quem contar nesse momento, né? Desde antes de ser mãe, isso para mim era uma prioridade. Vamos ver como que vai ser a hora que a Laurinha chegar. Até por isso que eu quis te trazer nesse primeiro momento do Pé Diálogo com o convidado, porque eu sei da sua história, né, de mães que chegam em mim, quanto você é atenciosa e humana no atendimento com as famílias. Então, eu quis trazer justamente isso, esse acolhimento que você... É um diferencial seu, né? E é essencial, né, Anne, para
para as famílias, as mães com suas inseguranças e com seus medos e com a ansiedade de querer saber tudo, de não errar, né? A gente precisa ter essa compreensão e abraçá-las, né? E o puerpério já é um momento muito difícil. Então, quando elas vêm para mim numa consulta pediátrica pré-natal, eu gosto quando vem com um companheiro ou quando vem com a, a avó e tudo. Por quê? Porque eu gosto de reforçar a importância da rede de apoio nesse momento. A mãe está inundada de hormônios, ali aquele primeiro mês é caótico dentro da mãe. Né? Então é importante a gente ter a rede de apoio, e a rede de apoio é quem vai estar do seu lado ali no dia a dia, e também o profissional que vai estar ali junto com você. Muitas famílias ali, na hora, não sabem, nesse momento, com quem que eu vou contar? Eu vou contar com o meu obstetra, eu vou contar com o meu pediatra, com quem que eu vou contar? E na maioria das vezes elas ficam perdidas mesmo, e o pediatra é o que elas têm mais próximo para poder levar. Então, eu já me vejo várias vezes entrando um pouquinho no âmbito que não é meu, no âmbito que seria até do ginecologista mesmo, para poder auxiliar aquela mãe, né? Então, uma mãe que está ali com uma mama machucada, ou uma mãe que está no auge do seu blues puerperal e não conseguiu ainda uma liberdade, ou que seu obstetra não teve aquele olhar para ver, nossa, essa mulher precisa de ajuda. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente tentar ter essa proximidade. Isso, e a gente fazer a consulta pré-natal ajuda até nisso. Eu falo que eu tive uma família recente que eu falei para a mãe, na primeira consulta pós-parto para ela, eu falei: você não tá legal, você não é a mesma pessoa. Por quê? Porque você já consegue conhecer. Você tinha referência. Eu tinha a referência dela. Olha, o quanto é importante, gente, essa informação, né, o acompanhamento do pré-natal, para a gente já estabelecer esse vínculo, essa relação, para justamente o profissional que está te acompanhando, ele ter esse olhar para alguma coisa que se desvia do caminho esperado, né? Sim. Anne, e tem alguma orientação, algum tema da pediatria que, depois da sua gestação, passou a ganhar outro significado na forma como você passa essa orientação, esse cuidado? Depois da gestação, acho que nenhum tema muito específico, não. Né? Eu acho que eu já tentava trazer tudo muito para as mães sobre o que vem dos primeiros dias ou o que vem da espera. Né? Então, pela gestação em si, nada de muito específico, não. Né? Mas a gente compreende e abraça mais as mães que passaram um pouquinho pela trajetória semelhante à nossa. Na verdade, eu já abraçava mais aquelas que chegavam para mim com a dificuldade de gestar, com aqueles bebês muito desejados, porque eu estava vivenciando aquilo, né? Então a gente se sente familiarizado com cada história. Sim, a gente se vê muito nelas, né? Eu, todas as vezes que chega também uma história assim, eu me sensibilizo, é inevitável para mim, porque a gente sabe do que está por dentro, né? Do que foi esse passo a passo até a gente, até acontecer, né? O que a gente sempre sonhou e tanto que a gente desejou aquele momento, né? E até viver isso, para mim, eu escutava de outras pessoas e a gente, tudo bem, a dificuldade de gestar, né? Mas até você viver, e a hora que você vive, seu olhar para a mãe que teve dificuldade de gestar muda completamente. Muda muito, porque até então você não tinha aquele desejo e você não tinha aquela dificuldade. Eu vim de uma família que a minha irmã, ela engravidou com muita facilidade depois que parou o anticoncepcional, né? Então eu pensei assim, nossa, para mim vai ser super fácil também, é genético, né? Ledo engano. Eu engravidava fácil também, mas não mantinha. Era um perfil que a gente até hoje eu não soube o porquê, né? Mas a gente também não tem que se fazer muito essas perguntas. Mas o importante é que hoje minha filha está aí, que eu vivenciei a maternidade de uma forma muito linda, e eu tenho certeza que a sua também vai ser. Amém. E fiquei curiosa, já quero saber. Também eu acho que vai ser muito útil para quem está nos ouvindo, porque hoje em dia existe um excesso de informação absurdo, né? É muita coisa que chega sem contexto, sem critério, sem filtro. Tenho certeza que isso acontece com você também. E isso tem um custo muito alto para a família. Em vez de orientar, muitas vezes a gente, né, vai aumentando a ansiedade, a culpa, a sensação de que a mulher precisa estar o tempo todo monitorando tudo e principalmente acertando tudo, né? E como você ocupa esse lugar de orientação, né, diretamente com a mãe, eu acho que a sua fala aqui pode ajudar muito elas, né? Ajudar a gente. Na sua visão,
O que as mães precisam entender melhor hoje para viver a maternidade com mais clareza, menos ruído, né, com tantas informações, e como que você passaria isso de uma forma prática para essas mães que estão nos ouvindo? Eu acho que a gente precisa naturalizar um pouco mais a maternidade. A gente está num boom de informações e, na maioria das vezes, informações inadequadas, né? Às vezes exageradas, nesse ambiente da internet tão próximo de todo mundo. Então, acho que a gente precisa naturalizar as coisas. Ter sempre o seu pediatra de referência, o seu profissional de confiança, para que você possa, nas suas angústias reais, né? Trocar algumas ideias, mas principalmente entender que ser mãe, ser pai é algo natural e instintivo. Então, não ficar muito preso a ter medo de tudo, né? Ter aquele receio de tudo, porque a internet falou que o meu bebê recém-nascido, se não fizer isso, é autismo. Entendeu? Nossa, a gente escuta tantas coisas, né? E tantos pesos que a gente às vezes tem que até acalmar e sensibilizar essas informações, né? Então, assim, entender que o que o seu bebê precisa? Ele precisa de colo, ele precisa de carinho, ele precisa estar alimentado. E o restante são estímulos que ele vai fazer de forma instintiva mesmo, que iria acontecer, né? Então, as mães hoje, elas têm medo do bebê ficar no chão. Porque o chão é sujo, mas não, o melhor lugar para o seu bebê desenvolver a parte motora é aquele bebê que fica no chão, que brinca no chão. E as mães têm medo de colocar. É muito carrinho de cadeirinha de balanço. E a gente vê um monte de coisa acontecendo, né? Exatamente. Porque eu acho que é um equilíbrio, né? Que a gente tem que falar. Eu sempre falo isso para todas as famílias que também passam lá no consultório, que às vezes a primeira coisa que elas falam, mas eu vi que eu preciso fazer isso. Eu falei, olha, essas informações deixem com os profissionais que estão acompanhando o filho de vocês. Vocês selaram uma confiança com esse profissional. Então, deposite tudo isso com o seu pediatra. Né? O pediatra que você estabeleceu, que vai seguir aí durante um bom tempo. E o resto, gente, o resto é colo, oportunidade de chão, né? E um atento, uma observação, um olhar atento, mas não exagerado, para coisas que talvez possam acontecer. Por exemplo, sinais de infecção, sinais febre, enfim. A gente está um pouco mais atento a isso e procurar o pediatra. Eu falo que acaba ficando até um pouco incongruente o que alguns pais fazem. Então, a gente investe tanto dinheiro no enxoval, num kit berço que não tem que ser utilizado, numa cadeirinha de balanço que não tem que ser utilizada. A gente gasta dinheiro com isso, um dinheiro que poderia ter sido investido, por exemplo, naquele pediatra que você queria, naquele profissional que você queria, que evitar que você tivesse alguma outra consequência. Então, é saber onde investir o seu dinheiro e saber o que vai ser melhor para o seu filho. Um bom pediatra é sempre um investimento, vacinas é sempre bom investimento. Então, a gente pensar naquilo que a gente vai colocar. Eu vou comprar um kit berço de R$2.000? Não, com esse dinheiro eu poderia pagar algumas vacinas do meu filho. Sim, sim, isso é imprescindível. E eu principalmente, né, que estou aí no nicho das assimetrias cranianas, a gente vê as famílias usando dispositivos caríssimos, né, e que sem necessidade alguma ali, né, e acaba contribuindo até para outras situações que exigem tratamento, como assimetrias, plagiocefalias, né, e principalmente os dispositivos da braquicefalia, né, que é a cabecinha achatada atrás. Então eu sempre oriento, gente, é o mínimo que você, às vezes, por uma emergência ou uma urgência ali de fazer alguma coisa, de ir ao banheiro, que a mulher tem pouco tempo para isso, né? Mas um momento rápido, e já pega, já estimula, ou já vem para o colo, né? Ou vai para o sono. Então a gente precisa fazer essa rotina de uma forma mais natural. Isso. Como você falou, instintiva, né? E agora a gente chega num momento que eu quero muito que vire uma marca do Pé Diálogo. E que foi pensado com muito carinho, porque no fim das contas, toda mãe carrega pesos, né? Alguns muito visíveis, outros completamente silenciosos. Às vezes é culpa, às vezes é dúvida, às vezes é exaustão.
E a nossa ideia aqui é nomear esse peso e tentar devolvê-lo para vocês de um jeito mais leve, com mais critério, mais clareza, mais acolhimento para vocês, tá? Por isso, esse é o momento da nossa mala dos pesos. Aqui dentro estão temas muito presentes na realidade das mães e também muito presentes no universo da Anne. E a proposta é simples: você vai sortear um deles, e a partir desse tema você vai ajudar de alguma maneira as mães que estão nos ouvindo a deixar a maternidade mais leve. Vamos tentar. Bora? Vamos lá, então. Pode pegar. Ai, meu Deus, que medo. Fórmulas. Ai, desafiador, hein? É bem desafiador. Porque, assim, eu sou uma pediatra super pró-amamentação, né? Então, eu acho que a gente tem que estimular. É um receio meu também, é algo que eu desejo muito, o aleitamento materno exclusivo. E as fórmulas, eu acho que a gente tem que ter dois pesos, né? A gente não pode demonizar e a gente também não pode usar de forma desregrada, né? Elas estão aí para nos auxiliar quando a amamentação ela não consegue ser suficiente, vamos dizer assim, em algum momento. No comecinho, a mãe tem uma produção de leite, que é o colostro, é uma produção de leite algo mais baixa. Isso deixa muitas mães inseguras. A gente precisa entender que o estômago do bebê nessa fase é muito pequenininho. Então, o acompanhamento pediátrico ali entre o terceiro e o quinto dia de vida vai mostrar pra gente que está sendo suficiente por aquele momento, ou a gente precisa complementar. Eu não demonizo as fórmulas, tá? Eu acho que hoje a gente está indo para um caminho em que a gente tem muitos profissionais que é 8 ou 80. E eu acho que isso não está certo. A gente tem que saber equilibrar, né? Parto normal, parto cesariana, não, a gente vai fazer o que é melhor. No meio do caminho, né? No meio do caminho. Usar o aleitamento exclusivo, o uso da fórmula, não, a gente vai ver. Aquela mãe está conseguindo manter um aleitamento exclusivo? Aquela mãe precisa de ajuda com complementação? Então tá tudo bem a gente usar a fórmula, né? A fórmula infantil é um complemento para auxiliar a gente no momento de dificuldade. E a gente tem que ver dessa forma. Dessa forma. A fórmula tá ali como nosso aliado e não como nosso vilão. Exatamente. Eu acho que quando bem indicado, gente, salvam histórias, né? Às vezes até com relação à culpa que a mãe carrega com relação ao não conseguir ou conseguir parte só, né? Isso é muito a pressão que a gente recebe, inclusive de outras mulheres, né? De outras mães, da sociedade em si, o quanto que coloca no colo da mãe, se você precisa, você tem, você não amamentou? Teve que dar a fórmula, né? Como se isso fosse, na grande maioria, não é um desejo da mãe, né? É uma necessidade real do bebê. E a gente colocar principalmente que a nutrição, gente, ela tem que ser do coração, Tem que ser do coração. É o amor. E o que importa é isso, é esse vínculo, que quando você também estiver dando ali a mamadeira, a copinha, enfim, vocês estejam conectadas, que eu acho que é isso que faz a diferença, que às vezes está lá uma mãe dando peito, mas está totalmente dispersa, né, no mundo dela, ou desconectada com o bebê. Então eu acho que é isso que a gente tem que reforçar, e eu conheço o seu trabalho, você é muito ponderada nisso, e eu espero que tenha aliviado as mamães um pouquinho em casa aí. Eu brinco que existem algumas coisas no nosso enxoval que a gente não precisa deixar ali comprado, né? Pelo menos aqui em Uberaba a gente tem farmácias 24 horas, né? Então, fórmula é uma dessas coisas que a gente não precisa pôr no nosso enxoval. A gente vai usar se necessário. Se precisar, a gente vai lá na farmácia e compra. Até porque parece que já vai comprando, passar. Vou deixar aqui. Exatamente. A gente já vai trazendo esse peso, né, pra gente. Que bom, acho que ajudou muita gente ali. Espero. Eu acho isso muito bonito, porque muitas vezes o que exaure uma mãe não é só o que ela vive, né? Mas o significado que vai sendo colocado em cima do que ela vive. A culpa, a comparação, a cobrança que a gente tem, o medo de estar falhando, né? A ideia de que precisava dar conta de tudo o tempo todo. Então, quando a gente nomeia um peso e ajuda a desmistificá-lo,
acho que não resolve tudo, claro, né? Mas talvez devolva um pouquinho de ar. E às vezes é exatamente disso que a mamãe precisa para continuar. Um respiro, né? Ana, obrigada pela sua presença aqui, obrigada pela delicadeza, pela honestidade, por abrir esse espaço de conversa com tanta verdade. E eu quero te desejar isso também, que a Laura encontre você leve, sem o peso de precisar saber tudo o tempo todo, sem o peso de precisar controlar tudo, né? Que a Laurinha te encontre presente, né? Antes da sua cobrança, o seu amor antes da sua exigência, o seu colo antes de qualquer coisa. E eu que agradeço, tá, por poder estar aqui com você, Carol, que tá aqui com todo mundo, para poder dividir um pouquinho da minha experiência pessoal e também da minha experiência profissional. Estou aqui ansiosa pela chegada da minha pequena, espero conseguir ser uma boa mãe, conseguir trazer essa leveza que você falou, tá? Ser uma mãe antes dos anseios de pediatra, tá? E foi um prazer estar aqui com você. Estou disponível para outras oportunidades sempre que com certeza precisaremos muito aliviar essas mães que estão nos vendo e também ouvindo. E para você que nos ouviu até aqui, fica esse lembrete. Aqui a gente fala do que pesa para deixar a maternidade mais leve. Até o próximo Pé Diálogo.